se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O cavalo assombrado de Muniz Freire. Era sempre nas noites de garoa que os moradores de Muniz Freire ouviam um relincho cortando o silêncio, vindo da mata fechada que circunda a antiga estrada de terra batida. O som parecia carregar dor, como se o próprio inferno estivesse arrastando correntes pela floresta. Alguns diziam que era só um cavalo solto. Outros, mais antigos, juravam que se tratava da maldição do cavalo assombrado. Dona Gertrudes, uma das moradoras mais velhas da cidade, sempre avisava os netos para não saírem à noite. Ele aparece quando a lua está escondida. O cavalo não quer ser visto, mas quer que você o ouça, dizia, olhando pela janela com medo. Os mais jovens riam, chamavam de lenda. Mas ninguém ousava caminhar sozinho pelas trilhas depois do anoitecer. A história tinha raiz num caso antigo, quando, em 1894, durante a revolta da Armada, um cavalo branco foi abatido junto a seu cavaleiro, um sargento que desertava pela estrada de Muniz Freire. O animal caiu de joelhos, mas seu corpo jamais foi encontrado. Apenas a sela, rasgada, foi achada no meio da estrada, coberta de sangue. Desde então, começaram os relatos. João Carlos, um agricultor teimoso e cético, resolveu provar que tudo era invenção. Na noite de quinta-feira, deixou sua casa com uma lanterna e uma espingarda e seguiu pela trilha onde diziam ouvir o relincho. Ele não voltou naquela noite. Nem no dia seguinte. Só seu chapéu foi encontrado, preso nos galhos de uma árvore retorcida, no meio da mata. Desde o desaparecimento de João Carlos, os relatos aumentaram. Alguns diziam ter visto o vulto de um cavalo gigantesco, com olhos em brasa e crina movendo-se como fumaça. Outros contavam que o som dos cascos galopava ao redor das casas sem deixar marcas no chão. A polícia não encontrava nada, nem pegadas, nem sinal de animal algum. Os que ouviam o relincho diziam sentir o peito apertado, uma tristeza esmagadora, como se algo estivesse se aproximando para levar suas almas. Os cachorros latiam para o nada, e o gado se agitava sem motivo. Era como se a própria natureza sentisse a presença de algo antigo e maligno espreitando na escuridão. Na escola local, a professora Lúcia passou a evitar o tema em sala, após uma criança afirmar que o cavalo aparecia em seus sonhos e sussurrava nomes. A criança acordava sempre com arranhões finos pelo corpo. Médicos não sabiam explicar. Padres começaram a visitar a cidade com mais frequência, realizando missas ao ar livre perto da floresta. Aos poucos, a cidade mergulhava no medo. E quanto mais se tentava silenciar a lenda, mais ela parecia se alimentar. O relincho voltava. Sempre mais alto. Sempre mais perto. Na sexta-feira da Paixão, um artefato macabro foi encontrado por crianças que brincavam perto da nascente do rio Muqui. Era uma ferradura antiga, com símbolos estranhos gravados no metal enferrujado. Ao redor dela, a grama estava queimada, como se algo tivesse emergido do chão. As crianças correram apavoradas, e a notícia se espalhou rapidamente. O ferreiro da cidade, Sr. Elias, foi chamado para examinar o objeto. Ele confirmou que se tratava de uma ferradura feita à mão, muito antiga, mas os símbolos não eram comuns. Pareciam inscrições de outro idioma, talvez algo ritualístico. Ao tocar o metal, Elias sofreu uma queimadura leve, mesmo sem haver fogo. A ferradura foi levada para a delegacia, mas desapareceu misteriosamente na mesma noite. Na madrugada, mais de 10 moradores relataram sons de galope passando diante de suas casas, seguido por um bafo quente e podre que penetrava pelas frestas. Um agricultor afirmou ter visto, do outro lado do campo, a silhueta do cavalo parado sobre a pedra grande, onde os antigos faziam oferendas. Seus olhos brilhavam como carvões vivos, e sua boca espumava sangue. O padre Álvaro convocou uma procissão para tentar purificar a estrada velha. Levaram cruzes, velas e cantos. No caminho, as velas apagavam-se sozinhas e as cruzes de madeira rachavam. Uma mulher caiu em convulsão ao passar por um trecho da mata. Mais tarde, disse ter ouvido uma voz cavernosa dizendo: "Volte atrás, ou será levado como os outros." A partir daquela noite, as galinhas deixaram de botar ovos, os cavalos da região adoeceram,
E até o tempo parecia diferente, mais frio, mais escuro, como se uma sombra pairasse sobre Muniz Freire. As folhas das árvores pareciam murmurantes, como se sussurrassem orações em voz baixa. O vento deixava um zumbido nos ouvidos, e muitos passaram a dormir com crucifixos debaixo do travesseiro. Um jovem chamado Rafael, curioso e corajoso, resolveu fotografar o local onde acharam a ferradura. Ao revelar as fotos, percebeu que em uma delas, entre as árvores, havia um vulto meio humano, meio animal, com patas de cavalo e rosto distorcido. Quando tentou mostrar aos outros, as fotos queimaram sozinhas em sua mochila. Os eventos começaram a se intensificar. E, agora, o cavalo assombrado não parecia mais restrito à floresta. Ele invadia os sonhos. E nos sonhos, ele cavalgava sobre as casas, deixando marcas que só os que acreditavam podiam ver. A antiga estrada entre Muniz Freire e São Pedro começou a ser evitada até pelos motoristas mais experientes. Caminhoneiros afirmavam ver um cavalo branco atravessando a pista, ao tentar desviar, percebiam que não havia nada. Mas seus veículos sofriam acidentes inexplicáveis, como se algo os empurrasse para fora da estrada. Seu Joaquim, dono de um caminhão de leite, jurou ter atropelado o animal. Sentiu o baque, ouviu o relincho e saiu desesperado para ver. Mas no asfalto, não havia corpo, só uma poça de sangue que sumiu diante de seus olhos. Ele nunca mais dirigiu à noite. Passou a andar com um terço no pescoço e uma vela acesa no painel do caminhão. O cavalo parecia escolher suas vítimas. Muitos acreditavam que ele se alimentava do medo, que se fortalecia com cada olhar de incredulidade e cada tentativa de desacreditar sua existência. Quanto mais negavam, mais ele se manifestava. E quando era visto, não havia volta, o destino estava selado. Um jovem casal que acampava na floresta desapareceu. Deixaram barraca, mochilas, celulares. A única pista era uma trilha de pegadas fundas demais para serem de qualquer cavalo comum. A polícia mais uma vez nada encontrou. Os moradores se fecharam em casa. Igrejas lotavam. E o nome do cavalo assombrado começou a ser sussurrado como uma entidade, não mais um animal. Diziam que ele era o portador de almas errantes, o arauto de uma maldição deixada por rituais esquecidos no tempo. Que não era mais apenas o cavalo do sargento morto, mas uma criatura moldada pelas dores e pelos pecados dos homens. Uma noite, um menino sonhou com a floresta em chamas e o cavalo andando entre as árvores sem queimar. Ele acordou gritando. Quando os pais acenderam a luz, havia marcas de ferraduras no lençol, sujas de terra. O menino nunca mais falou. Nenhuma palavra. Só desenhava cavalos sem olhos. Era claro, o cavalo assombrado de Muniz Freire estava se tornando algo maior. Algo que não se podia mais conter. No alto da serra, atrás da cascata escondida, havia ruínas de um antigo curral de pedras, abandonado há mais de um século. Alguns diziam que ali existia um altar de sangue usado por padres excomungados para sacrificar animais em troca de favores. E que foi ali que o sargento traidor foi morto. E ali, o cavalo foi enterrado, vivo. Rafael e mais 2 amigos decidiram subir até as ruínas com câmeras e lanternas. Queriam fazer um documentário para o YouTube. Mas apenas Rafael voltou, com os olhos arregalados, coberto de terra e incapaz de formar frases completas. Os outros 2 sumiram sem deixar vestígios. Dias depois, uma senhora disse ter visto o cavalo na beira do rio, com 2 vultos sobre seu dorso, cabisbaixos e imóveis. Ao piscar os olhos, tudo desapareceu. O rio estava seco naquele trecho. Como se algo tivesse bebido toda a água. Os sinais se intensificaram. Gravações de áudio captaram relinchos e sussurros em línguas mortas. Rádios sintonizavam sozinhos em estática onde, por segundos, ouvia-se choros humanos e um trotar distante. A cidade vivia sob tensão. E mesmo as autoridades começaram a evitar falar sobre o assunto. O que restava era tentar selar o mal de novo. Mas ninguém sabia como. O antigo padre, hoje com 93 anos, revelou em delírio: o cavalo foi selado com o nome de Deus nos olhos, mas alguém o apagou. Agora, ele via tudo. E voltava para buscar o que lhe foi tirado.
Numa noite de tempestade, trovões rasgavam o céu e a energia de toda a cidade caiu. O relincho foi ouvido em todos os cantos. As paredes tremiam, e o som dos cascos parecia vir de dentro das casas. Famílias se ajoelhavam em oração, mas o medo era mais forte que a fé. Na praça central, uma figura solitária surgiu, o cavalo, envolto numa névoa negra, com as narinas em brasa e o corpo deformado por cicatrizes invisíveis. Onde passava, as pedras rachavam. Onde olhava, as luzes piscavam. Seu trotar era o anúncio do fim. Na igreja, o sino tocou sozinho, desesperado. O padre Álvaro apareceu nos degraus, enfrentando a criatura com um crucifixo em mãos. O cavalo parou. Os relâmpagos cessaram. Houve silêncio. Mas o animal relinchou, e o padre caiu morto, com olhos carbonizados. Na manhã seguinte, o cavalo sumiu. Mas não o medo. A cidade ficou em luto. Muitos se mudaram. Outros enlouqueceram. O nome do cavalo assombrado passou a ser proibido. As crianças aprendiam a temê-lo antes mesmo de aprender a ler. E toda vez que a névoa volta, alguém desaparece. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.